Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Reatravessar. Hoje com um tema que tenho a certeza que vai ser de interesse de todos. Vamos falar de tanta coisa interessante, vamos falar de constelações sistémicas, vamos falar do significado oculto das doenças, vamos falar de uma vida com uma história muito inspiradora. Dou então as boas-vindas ao meu convidado de hoje, o Dr. Fernando Freitas. É um prazer estar aqui, Rita, agradeço o convite, espero que você que esteja assistindo aí aproveite bastante, porque eu amo o que eu faço, então espero poder passar isso aqui com você. Vai passar com certeza, eu estou muito entusiasmada de o ter aqui, não só porque o tema me interessa bastante e tenho a certeza que a minha audiência também, mas porque tenho um carinho muito especial quando recebo aqui alguém com esse sotaquezinho do Brasil, que é também a minha terra. Então é sempre uma alegria receber aqui alguém do Brasil e ouvir assim este sotaque carinhoso. Obrigada por terem vindo e vamos então começar, porque há muita coisa que eu quero saber e há muitos temas a falar, mas gosto sempre de começar um pouco aqui com os meus convidados, trazendo um pouco de quem vocês são, antes de entrarmos no tema propriamente dito, e as pessoas ficarem a conhecer um pouco de quem está aqui, não é? Então, o Dr. Fernando Freitas é médico, estudou medicina, mais especificamente gastrocirurgia. E eu li uma coisa muito interessante sua, corrija-me se fiz a pesquisa errada, mas que escolheu medicina porque queria conhecer as pessoas por dentro. Sim, eu fui para a medicina porque na minha família tinham muitas pessoas doentes, inclusive eu tive várias doenças na infância. Febre reumática, glomerulonefrite, e tinha câncer na família, problema renal, olha, era um festival, a minha família parecia um hospital e eu fazia parte de tudo isso. E eu queria entender o que é essa doença aqui. Desde criança eu ficava assim, por que meu pai tem essa doença, a minha mãe tem outra, e eu tenho outra? E vivemos tudo no mesmo ambiente, mas cada um tem uma doença. O que é doença, né? Aí vi a minha avó falecer de cancro, aí meu avô com outros problemas. Falei, meu Deus, o que é isso? E nessas dinâmicas todas, aí fui para a medicina para entender o que é a tal da doença. E isso que falasse tem a ver com a cirurgia, que eu falei, eu queria conhecer do ser humano por dentro, né? E aí optei para ir para a cirurgia. Porque abria e via. E olhava lá dentro. Aí achei um monte de órgãos, mas eu não achei o que eu procurava, que era o tal do ser humano, que depois eu comecei a descobrir com o decorrer da faculdade, do curso. E é interessante que na faculdade eles não ensinam o que hoje eu trabalho. Por incrível que pareça, Hipócrates é o pai da medicina. Hipócrates falava, não devemos olhar para a doença e sim para o doente. Mas nas faculdades de medicina não nos ensinam isso. Ensinam a identificar a doença, remover a doença como se ela fosse o problema, mas ninguém olha para o tal do ser humano que está lá. E na minha jornada toda aí, principalmente na prática, eu comecei a observar a importância daquele ser humano por trás da doença. Como era importante a forma como ele lidava com essa doença. E aí, a partir daí, eu comecei a observar isso. Da cirurgia, eu comecei a ir para a psicossomática para entender o mundo emocional, porque era fácil entender por que aquele doente com aquela carga emocional tinha uma evolução boa e o outro não. Era impressionante, era só de olhar para o cliente e falar, esse cliente vai complicar. Só olhar para ele. Então, independente da doença, era muito interessante isso. Aí eu fui para a psicossomática e da psicossomática... Mas foi porque tinha essa curiosidade de saber um bocadinho mais, não é? Eu vi na prática, sinceramente, e comecei a ver principalmente aonde? Em mim mesmo, né? Então, quando eu comecei a observar, eu fui fazer gastrocirurgia. No aparelho digestivo, o que tem de ites nervosas, né? Colite nervosa, esofagite, gastrite, tá cheio de coisa nervosa lá. Mas que raio de ite nervosa é essa? A tal das ites são
as inflamações. E por que que é nervoso? Ué, porque é influenciado pelo estado emocional do indivíduo. Aí comecei a ver que o estado emocional interferia tanto na produção quanto na manutenção e até na cura das doenças. E eu não achava na medicina, sinceramente, falei, mas quem é que trabalha com esse ser humano? Dentro do hospital, principalmente na residência, era nítido ver quando apareciam visitas e tinham clientes que pioravam muito com as visitas, tinham uns que melhoravam. Eu falei, mas o que que acontece aqui? Então, aí comecei a ver que não era só um indivíduo, era esse sistema, essas relações. E a partir disso, eu falei, não, quero saber mais sobre essa história. Aí fui para a psicossomática, Uhum. que é até esse livro aí, As Mensagens Ocultas das Doenças, que Para quem não está saiu por dentro, agora. para quem não está por dentro disto, portanto, isto é um livro que está editado em Portugal, não é? Sim, Pelas edições Mahatma, As Mensagens Ocultas das Doenças, Psicossomática Sistémica. Para quem não está por dentro do que isto é, porque algumas pessoas podem não ter ouvido, o que é isto da psicossomática, exatamente? Psicossomática é a influência do mundo emocional, da psique, em cima do soma. Soma é corpo. Então, no fundo, é como o mundo emocional altera o corpo. Até vou dizer assim, no desenvolvimento de doenças. No desenvolvimento e também na cura de doenças. Porque se você não souber tratar um indivíduo dentro dele, a medicina trata como se fosse um carro, mas não olha para o motorista, só olha para o carro. Se bateu, conserta. Quebrou o motor, troca o motor, faz alguma coisa. Mas ninguém olha para o tal do motorista que está lá. E eu comecei a olhar para o motorista. E, sinceramente, eu vou confessar algo. Eu achei que eu tinha descoberto essa história que o mais importante era olhar para o doente e não para a doença. E aí, um dia eu descubro, estudando a psicossomática, que eu sigo a linha de Grodeck, que é o pai da psicossomática moderna, e ele segue a linha hipocrática, e aí, estudando Hipócrates, descubro que Hipócrates já falava 300 antes de Cristo. Ele que criou a medicina, não devemos olhar para a doença, e sim para o doente. Por isso o título do livro, As Mensagens Ocultas. A doença não é o problema, a doença é uma mensageira. Ela vem te dizer que a sua vida está doentia e tu precisas mudar. E se não mudares a tua vida doentia, as doenças não vão embora. Mas o problema não é a doença, ela é uma mensageira. As pessoas não gostam da mensagem, querem acabar com a mensageira. Mas nessa nova visão é completamente diferente. Antes eu era inimigo da doença, aprendi a combater a doença. Hoje eu sou aliado da doença. Hoje eu converso com ela. Por isso ela manda mensagens. Dependendo da doença e como a pessoa lida com a doença, eu já tenho uma noção do que eu preciso trabalhar com esse indivíduo e qual é a mensagem oculta, né, que vem no mundo inconsciente, que essa doença está a falar com esse doente. Sim. E que precisa ser trabalhado. Hoje em dia já se fala, penso eu, um pouco mais sobre isso, as pessoas, não é, já estão um pouco mais abertas, mas tenho curiosidade de saber, na medicina, mesmo tradicional, isto já é aceito, já é falado ou ainda não é de todo? Não, não é. Não é de todo, continua a não ser sequer abordado. Hoje em dia até fala-se menos. Antigamente falava-se mais. Antigamente prestávamos muito mais atenção aos doentes. Hoje em dia, infelizmente, uma vez eu escrevi um artigo falando assim, a medicina está doente. A medicina, sabe a sensação que perdeu a alma? Sim. Porque agora é seguir protocolos. Então, se tu me procuras, eu sou um médico, dependendo das queixas, o protocolo é peço tais exames, dependendo do resultado, eu lhe dou aqui esse remédio, se não funcionava esse remédio, faço isso, faço aquilo. Isso não precisa de E quando não médico. funciona, manda para a especialidade. Se não funciona, manda para o outro, Para o colega. vai lá e vai. E aí tem algo que é um protocolo. Então, assim, tanto faz eu ser um médico recém-formado com um médico de 40 anos de experiência, eu tenho que seguir aquele protocolo. Então não precisa nem de médico, é a inteligência artificial que faz. E aí perdeu-se muito essa relação médico-cliente, que é essencial no trabalho dessa medicina, da psicossomática, porque nós precisamos fazer uma conexão do ser humano com o ser humano. E a conexão da medicina, infelizmente, hoje em dia é técnica, né? Então, fico aqui para fazer coisas técnicas. Peço exame, receito o remédio, funcionou, não funcionou, se não funcionou, vai para a cirurgia, ou então vai para o outro especialista, e vai para o outro, e vai para o outro, e vai caminhando para lá e para cá.
Mas ninguém olha para o ser humano Mas que é está uma lá dentro. pena, não é? Porque vejo aqui até pelas pessoas que entrevisto, não só esta parte da psicossomática, até outras questões, por exemplo, de nutricionistas que têm a parte também da alimentação, e estas duas áreas, quer da alimentação, quer da somática, parece que são mesmo ignoradas e seriam São. tão abrangentes, seria uma coisa tão curadora, não é? Tão potenciadora de melhores resultados que, enfim, tinha curiosidade de saber se já se começavam a abrir um pouco as escolas de medicina para Não. estas coisas, mas Infelizmente, na realidade, não. Tem algumas áreas, alguns pontos específicos que estão começando, mas se comparar no passado falava-se mais sobre isso. Uhum. Hoje em dia eu estou vendo muito cientificamente comprovado e só se mexe com Sim, é isso verdade. e ninguém mais olha para o doente, mano. Sim, 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 é Então, verdade. e o doente é uma parte fundamental. Eu tenho um sonho, seria um dia talvez a medicina para mim está manca, né? Está andando com uma perna só, porque a medicina está vindo de fora para dentro e precisaria trabalhar de dentro para fora também. Então, nós temos uma evolução absurda na medicina, na parte de tecnologia. Nós podemos ajudar o cliente a sobreviver cada vez mais com as suas doenças, só que quantidade de doenças, a quantidade de doentes crônicos não para de crescer. A medicina ajuda o indivíduo a sobreviver à doença, mas parece estar difícil entrar na causa da doença. Exato. E ninguém mexe nessa causa. Ninguém, estou dizendo assim, Sim, mas generalizando. dá para entender, né? Mas, Sim. infelizmente, a medicina não foca nesse lugar. A medicina nossa aqui, tradicional, né? Sim. Sim, sim, outras talvez mais ancestrais, de outras Sim, tradições, se sim, não é? pegar a medicina oriental, se pegar a Exato. própria medicina. Medicina tem filosofias. Dependendo do tipo de medicina, você vai, por exemplo, medicina hipocrática, que deveria ser a nossa, mas não foi. Nós seguimos uma filosofia galênica. Hipócrates dizia assim: devemos olhar para o doente, não para a doença. E ele falava algo fundamental que era assim: vis medicatrix natura, e é o tratamento. O tratamento é fazer o indivíduo voltar para a natureza. Quanto mais o ser humano se distancia da natureza, porque ele é um ser da natureza, mais doente ele fica. E o caminho seria voltar para isso. E a doença faz parte da relação desse indivíduo com a vida, ele com a vida, ele na relação com as pessoas. Isso, hoje em dia, a gente fala de sistêmica. Hipócrates já falava isso lá atrás. Interessante isso. Mas Há é. 300 a.C. E aí, a doença era uma mensageira para Hipócrates. Tanto é que ele falava, tinha um princípio, ele falava assim, princípio da alternância somática. Se o médico tirar a doença do doente e ele precisar, a doença volta, ele cria outra, porque a doença é uma mensageira. Então, o foco não era a doença, é o indivíduo. E isso está muito claro. Aí, quando vem Galeno, aí em torno de 200 depois de Cristo, faz uma mudança onde o objetivo é: a doença está aqui. Se eu tirar a doença, você fica saudável. Então, essa filosofia é o que nós temos hoje. Claro. Se você está doente, se você que está assistindo está doente, qual é a fantasia que nós temos? Ou a nossa mente fala assim: eu vou no médico, o médico vai lá e vai dar um remédio para tirar a doença. Exato. Só que a doença não é o problema. A doença é como o painel do carro, aquelas luzinhas que acendem, aquilo é a doença. Mas não é tirando a luzinha que vai resolver o problema. Precisa ver o que está acontecendo dentro do carro, que se não mexeres naquilo, estás a tirar apenas um aviso. E a doença é um aviso. E ainda vou colocar algo para ficar mais assim. A doença tem uma função. E a função é nos curar. De quem? De nós mesmos. Porque a doença tem dois grandes objetivos: impedir que sigamos para a morte ou para a loucura. Quando temos uma vida doentia, a vida doentia é que nos leva para duas desconexões: ou desconexão do corpo, morte, ou desconexão da mente, a loucura. Quando você vive uma vida louca, doentia, o caminho natural é esse. Aí a doença surge para te segurar. A doença, se precisar, amarra suas pernas, te joga na cama, faz você sentir dor. Para quê? Olha para você. Presta atenção em você.
Qual é a importância que tem você na sua própria vida? Porque a pessoa, quando está doente, tem que olhar para si mesma. E geralmente as pessoas, por não olharem para si mesmas, que adoecem. Então, e a doença faz você entrar em contato com as suas dores, seus problemas, os conflitos que carrega e não resolveu. Isso é a base, falando assim, da psicossomática, é entender que dinâmicas acontecem nesse indivíduo que se tornaram terreno fértil para desenvolver as sementes das doenças. Uau. E agora depois, isso que está a dizer, lembrou-me aqui uma frase também que li sua, que achei super interessante, que foi alguém que lhe perguntou, provavelmente nessa altura que mudou, não é? Começou a entrar por estas áreas e alguém lhe perguntou se largou a medicina. E você respondeu, não, agora é que eu me sinto Agora médico. que eu me sinto médico. Eu achei incrível, não é? Porque é verdade, isso é que é um médico, não é? Para mim, a medicina, seguindo esse conceito de Hipócrates, hoje eu consigo olhar para o indivíduo e ver, através das doenças e dos sintomas, a causa verdadeira dos conflitos que existem dentro desse indivíduo. Então, eu posso fazer um trabalho que seria o que a gente chama de uma cura etiológica, na causa. Existe um tratamento sintomático e tratamento etiológico. Sintomático, por exemplo, está com tosse, dou-lhe um remédio para aliviar a tosse. Está com febre, um remédio para febre. Está com dor, um analgésico, vou tirar a dor. Tá, qualquer coisa, depressão, um antidepressivo. Aliviar o sintoma, né? É interessante que é tudo anti, né? É o contrário, né? Antitérmico, antidepressivo, anti-inflamatório. Hipócrates trabalhava com 2 princípios, 3, né? Eu já falei o vis medicatrix natura, que é o caminho da natureza. E os outros 2 eram similia similibus curanto e contraria contrariis curanto. O que é isso? Trabalhar com semelhante ao contrário. Semelhante é como a medicina homeopática funciona, como as vacinas funcionam. Sim. Então, vais entrar em contato com algo que seu corpo vai reagir e essa reação do seu corpo vai te proteger. Isso é de dentro para fora. Tem uma outra que tens, por exemplo, uma temperatura alta, vou lhe dar um anti-contra-térmico. Um remédio para baixar a temperatura. O outro seria, vou lhe dar um remédio para aumentar a temperatura. Mas qual é o objetivo dos 2? Encontrar um equilíbrio. Quando o seu corpo começar a encontrar esse equilíbrio, ficas mais saudável. Mas podes agir tanto de dentro para fora, ou de fora para dentro. Isso é parecido, por exemplo, com a medicina oriental. Quando vê yin e yang, é a mesma coisa. Então, assim, isso é filosofia médica, mas aí eu já vou entrar num campo já complicado. Tinha outro episódio, já gravávamos outro episódio. Mas é interessante isso que colocaste, foi exatamente isso. Agora eu me sinto médico. Deixar de ser cirurgião, olha, o meu bisturi mudou, tá? Eu agora, é interessante, eu faço um trabalho que para mim é uma cirurgia, né? De como eu posso entrar nesse indivíduo e realmente mexer lá na essência, no âmago dele, para ajudá-lo de verdade a lidar com os verdadeiros problemas que ele carrega. E como é que, agora vamos entrar por aí, então, como é que esse bisturi funciona? Como é que funciona esta abertura? É assim, tem algo que eu falo sempre que, assim, isso aqui são os problemas que nós carregamos. Para quem não está ouvindo, estou aqui com a minha mão aberta aqui, mostrando, cada dedo aqui representa problemas. Eu tenho um problema de saúde, eu tenho um problema financeiro, eu tenho um problema na minha família, eu tenho um problema no meu emprego, eu tenho um problema, interessa os problemas que tens. Esses problemas que falas, que olhas para isso e sofre, e já procurou ajuda em tudo quanto é lugar, e não resolve, é porque esses problemas são problemas secundários. A função desses problemas é ocultar o verdadeiro problema. É como se, através desses problemas que me falas, eu vou ver qual é a raiz dele. Aonde está a raiz dessa história? Porque isso é o que vês. A origem é onde não vês. E aí eu tenho que utilizar algumas técnicas, ferramentas de trabalho para chegar até lá. Isso aqui eu falo que é como se fosse um extintor de incêndio. Qualquer extintor que vai se pegar, vai ler assim: dirija o jato na base do fogo e não nas chamas. Se pegar o extintor e jogar nas chamas, vai esvaziar o extintor inteiro e não apaga nada. Agora, se olhar na base, se jogar na base, é basicamente isso. Então, eu tenho que ver qual é a base do problema e não as chamas. As chamas é aquilo que chama a atenção. Vais olhar para tudo isso e vais andar para tudo quanto é lugar e não resolve. Adivinha por que não resolve? Porque a base está aqui.
Eu uso basicamente 3 técnicas para chegar até aqui. Uma delas, eu sou terapeuta corporal. Então, assim, o corpo já me fala. Eu trabalho muito com linguagem não verbal. Então, assim, tem as mensagens que vêm da fala do cliente, a verbal, e tem as mensagens que vêm do corpo do cliente. Aí eu posso ver na forma do cliente a história de vida dele, que foi moldando nessa história. Então, eu consigo ver uma série de, vamos colocar, elementos, relacionamentos, referências, forma de funcionar, feridas emocionais que a pessoa tem através da leitura corporal. Eu uso a leitura corporal passiva e ativa. Ativa, o que que é? Quando eu jogo uma pergunta e vejo a reação do indivíduo à pergunta. Mais importante que a resposta é como reage à pergunta. Então, isso é uma técnica para trabalhar e pegar informações do corpo. Se eu pegar informações só do lado consciente, não dá certo. Outra é a linguagem das doenças. Se eu entendo da doença, a doença tem uma linguagem. Cada doença que vem, ela passa uma série de informações, que não deixa de ser também uma informação corporal, né? Claro. Mas vem a informação. E a terceira técnica, eu uso mais, mas as 3 principais é a constelação sistêmica. E eu vou lhe dizer, todas elas me levam sempre para o mesmo lugar, que a verdade é a mesma. São técnicas diferentes que eu utilizo para descobrir aquilo que o próprio cliente não vê, mas é a base do problema que ele carrega. Ok, todas elas juntas, claro, complementam-se Eu muito. uso as 3 e as 3 me levam sempre para o mesmo lugar. A verdade é sempre a mesma. Então, qualquer uma das 3 que eu utilizo, eu vou chegar lá. Sim. Então, entrando aqui um pouco por esta área das constelações, que tem trabalhado bastante, não é? Sim. E até cá em Portugal agora também fazer vários cursos e tudo isso. Acho que hoje em dia as constelações já é um tema mais falado, já as pessoas já sabem Sim. um pouco mais do que é que se trata. E até já tive aqui também no podcast uma ou duas pessoas na área das constelações, mas para quem está agora aqui novo no programa, consegue fazer assim um breve resumo do que é e como é que esta Sim. ferramenta nos É ajuda? que constelação também existe. Quando vais fazer uma constelação é uma ferramenta de trabalho, tá? As pessoas acreditam que constelação, às vezes vou colocar assim, algo que atrapalhou demais as constelações são mitos que se colocaram. Então, assim, a constelação vai resolver o seu problema. Constelação é como se fosse um bisturi ou uma caneta. Ela sozinha não faz nada. Agora, a mão que segura a caneta, a mão que segura o bisturi, aí vai fazer uma cirurgia, vai escrever coisas maravilhosas ou coisas horríveis. Então, a questão é o profissional que usa a constelação. Então, ficou uma mensagem estranha que a constelação faz tudo sozinho. Não, não tem Tipo uma nada. magia, como se fosse uma Como se magia. fosse uma mágica qualquer. Não é bem assim. Então, é algo estranho. Então, e o pior é que tem pessoas que começaram a fazer isso, e tem muitas pessoas que começaram a fazer cursos de um final de semana e já sai por aí dizendo faz constelação. Não tem nem noção do que está acontecendo ali. Então, precisa ter uma boa base para saber trabalhar com essa ferramenta. A constelação, basicamente, é assim. Quando eu chego e pergunto para o cliente, ele vai, através do hemisfério esquerdo, falar daquilo que ele sabe conscientemente. Eu tenho essa doença, minha relação com a doença é isso, eu acredito que é isso, ela me atrapalha nessa história, eu tenho isso desde tanto tempo. Quando que melhora, quando que piora? Eu vou pegar uma série de informações. E quando eu vou para a parte da constelação sistêmica, na doença, por exemplo, primeira coisa que eu coloco é um elemento para representar o doente, outro elemento para representar a doença. Então, aqui, por exemplo, se eu pegar um indivíduo aqui e ele tem uma doença, que ele tem um cancro, uma doença autoimune, sei lá, a doença que ele tem. Algo importante para mim não é só a doença, é a relação que ele tem com a doença. Então, por exemplo, onde ele posicionaria o elemento que o representa o elemento da doença. Poderia ser na frente, próximo, poderia ser ao lado, poderia ser distante, poderia um olhar para um lado, outro para o outro. Veja, isso aqui é um campo de informações enorme para mim, porque eu tenho noção do que é a doença e para que serve. Eu quero ver para ele o que significa essa doença. E aí eu coloco mais elementos, como o mundo adulto dele, o lado criança dele, porque na psicossomática
de Grodeck é interessante. Toda vez que o seu adulto não cuida da sua criança, você cria um campo fértil para a doença. Quem comanda o seu corpo é o seu lado criança. E a criança fala através do corpo. Agora precisa ver se a sua mente, o seu lado adulto, ouve ou não. E se você, quando era criança, quando você precisava, necessidades básicas, conflitos não resolvidos, os adultos ali não conseguiam ver nem resolver, o duro é que a mente nossa adulta também não enxerga. Então, o conflito que existia na infância continua a existir aqui. E a criança fala pelo corpo, por incrível que pareça, porque quem comanda o funcionamento do corpo é o sistema límbico, que é o cérebro emocional. E o cérebro emocional, os conflitos não resolvidos estão todos lá. E esses conflitos vão afetar o sistema nervoso autônomo, o sistema hormonal, o sistema imunológico, a tensão muscular, a distribuição sanguínea. Ixi, aí a explicação vai longe. Sim. Mas pegando a parte médica, né? Que não é, não, é uma sensação esotérica. Não tem nada contra esoterismo também, tá? Isso mas estou falando assim, o trabalho tem base simples de se observar. Então, quando eu vejo isso, eu estou vendo a relação do indivíduo com a doença. Se eu colocar o lado criança dele, onde ele colocaria? E se eu colocar pai e mãe? Onde fica? Em que lugar? Em que lugar espacial? Sim. Que eu vou fazer uma análise. Então, tem um campo. O campo pode ser um círculo, um quadrado. Nesse campo, eu faço uma análise do posicionamento. Em que lugar se colocam os elementos? Está no centro? Está na periferia? Está olhando para o centro? Está olhando para fora? Está olhando para alguém? Está direcionado para onde? Então, assim, posição, distância, direcionamento para onde cada elemento está direcionado. Exato. E significado. Significado, por exemplo, vou colocar pai e mãe. O que é pai e mãe para você? Então, mãe a gente tem que ficar cuidando dela a vida toda, porque nós devemos algo para ela. Pronto, aqui já é uma dinâmica sistêmica doentia que chama inversão parental. Quando a minha mãe vira criança, eu viro mãe dela. Mas não é assim o certo? Não, isso é uma doença seríssima dentro da sistêmica. Quando você vai ver, isso chama inversão parental. Se eu cuido da criança dela, quem cuida da minha criança? Exato, incrível. Cada adulto deveria cuidar da sua própria criança. Aí eu vou ver uma série de dinâmicas. De repente, a minha mãe tem câncer de mama, minha avó teve câncer de mama, eu como mulher, é claro que eu também terei, e a minha filha também terá. Exato. Será? Quase uma condenação, assim? Não? Não é assim. Não é assim. Mas se acreditar, se eu tiver, por exemplo, uma fidelidade oculta à família, eu repito a história de uma forma inconsciente, como um mecanismo de pertencer àquela família. Sim. Minha família é pobre. Se eu ganhar dinheiro, eu me sinto culpado. Como é que eu posso estar bem financeiramente se minha família está pobre? Aí eu vou lá e me saboto. Ou então eu tenho que cuidar de todo mundo da família. Se toda a família estiver bem, eu posso ficar bem. Claro. Os mecanismos inconscientes, claro. Exato. São mecanismos. Aí você vai observando e analisando para ver que padrões de funcionamento cada um tem. E esses padrões podem ser saudáveis e podem ser doentios. Aí você observa sistemicamente se seguem as leis sistêmicas. E as leis sistêmicas, que é? Leis da natureza, que eu falei de Hipócrates, vis medicatrix natura. Como a natureza funciona. Não é como eu acho que tem que ser. É como é. Sim. E se eu não participar da natureza, não reverenciar as leis da natureza, eu mesmo crio uma vida doentia. Exato. Este episódio é muito interessante. Quem estiver apenas a ouvir no Spotify ou no outro áudio, que se puder veja no YouTube. Porque há muitos ouvintes que ouvem só, não veem. Então, este aqui, eu sugiro, se vocês puderem, façam uma pausa e depois vão lá ao YouTube. Imaginem, né? Ou imaginem, porque temos aqui elementos no estúdio que podem ajudar a compreender, e agora a minha próxima pergunta até vai de acordo com isto. Porque as constelações, elas são muito conhecidas pelas constelações de grupo, não é? Já é muito falado e já se vê mais essas constelações em grupo, onde as pessoas vão e constelam em grupo. Mas existe também uma forma de fazer constelações, talvez menos conhecida, que temos aqui em estúdio, individual. Que é as constelações aqui individual, é assim que chama, com os bonequinhos. Eu tenho um livro que também está editado aqui na Mahatma,
que é constelação individual com os bonecos que a gente chama, né? Constelação individual, nós utilizamos elementos Aham. para representar a mim mesmo, meu pai, minha mãe, a doença, o futuro, o Ok. passado, e Então é assim como por se diante. fosse o grupo, no fundo é como se fosse um É, grupo, mas usando aqui umas representações nos sim, bonequinhos em que a pessoa que está a ser constelada vai colocando vai. os bonequinhos no tal campo, não é? Exatamente. Quando ela monta, é interessante, né? O campo parece uma coisa. O campo, simplesmente, quando a pessoa posiciona, eu vou ver as relações. Eu vou ver Uhum. se, por exemplo, se esse campo está aberto, se ele está fechado, se ele Uhum. está dividido. Às vezes a pessoa monta tudo um bolinho aqui de um canto e o resto do campo ficou tudo em aberto. Isso aqui é uma que a gente chama de família aglomerada. Tem vários padrões de posicionamento. E algo que, dependendo do padrão, já dá para entender, por exemplo, a causa da doença que está lá. Eu posso colocar, por exemplo, aqui, eu estou aqui, a doença está aqui, olhar para mim, e aonde você coloca pai e mãe? Meu pai e minha mãe, de repente, meu pai e minha mãe estão aqui. Pronto. E aí o que acontece? A doença fica entre o pai e a mãe. Uhum. E todos estão a olhar para mim. Ué, qual é a raiz da doença? A raiz da doença é algum conflito que tem nessa relação aqui. Aconteceu alguma coisa aqui. Por exemplo, pode ser que tenha uma criança abortada aqui. Pode ser que tenha um outro ser aqui que dê algum problema. Pode ser que tenha um conflito na relação dos dois, onde eu sou responsável para manter o casamento dos dois. Quem sabe eu ficando doente, os dois ficam juntos para cuidar de mim. Enquanto cuidam de mim, eles não se separam. E aí eu estou vendo o quê? Para que precisa aparecer a doença? E aí eu consigo identificar as causas que a maioria dos médicos não enxergam nessas doenças. E às vezes até os terapeutas também não enxergam. Então, a partir daqui eu começo a ver, mas o que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa estranha. Tá? Já estou, por exemplo, só de eu mostrar isso aqui, tu mesmo quando olhas para isso, não percebes que a causa da doença não está Exato, aqui? claro. Claro que sim, estão três, não é? Sim, e aí se eu Face to one. colocar, por exemplo, vida e morte, dependendo do caso da doença, eu coloco onde fica a vida, onde fica a morte. E agora, onde é que é a vida? A vida é aqui. E a morte é aqui? Epa, tu estás mais perto do quê? Muito E interessante. vida é voltar para o passado, porque a vida está na família de origem. A vida deveria estar... Quem deveria estar mais perto da morte? A sua família de origem ou você? A natureza é simples. Exato. Os mais novos ficam mais perto da vida. Isso é lei da hierarquia. Veja, e dependendo das leis, você começa a fazer análise e observar que aqui tem algo. E se eu não identificar esse tipo de problema, pode vir a medicina com todos os seus remédios e Claro. cirurgias, porque se o contexto, o significado dessa doença está conectado com essa dinâmica aqui, se você não trabalhar nisso, não resolve. Ou até pode resolver, mas depois volta, não é? Quer ver? Vou lhe dar um exemplo que, assim, eu peguei vários casos, assim. Por exemplo, vem uma cliente que ela tem um câncer de mama com metástases, já está a fazer químio, radioterapia, já fez cirurgia, só de olhar para ela já dá para ver que ela tem algum problema de câncer, provavelmente, mas dá para ver o efeito do... E aí, investigando, fica assim, onde ela mora? Mora com a mãe. Qual é a função? A função dela é cuidar da mãe. Falei, mas ela está com câncer, está com cancro. E ela está a cuidar da mãe. E como é que a sua mãe lida com você doente? Não, minha mãe não sabe que eu estou doente. Porque eu não posso falar para ela, senão ela não tem condições de saber que eu estou doente. Gente, Incrível, é? Como assim? A sua mãe não sabe? Qualquer um que te olha sabe que você está doente. Não é um mundo da fantasia. Incrível. Então eu prefiro carregar a doença, mas para proteger a minha mãe. Mas às vezes, quando você vai ver, a única forma de eu me libertar disso é pegando a doença e morrendo. Eu me liberto dessa, entre aspas, culpa por não carregar a minha mãe. Então eu adoeço para não cuidar. Uau. É o único jeito de fazer isso. Ou então eu pego a doença da minha mãe e pego para mim para que ela não carregue isso. Olha, existem vários conceitos, você começa a investigar isso, você vai descobrir tantas coisas interessantes,
E veja, isso na medicina não é falado, mas é fácil de perceber. Só te mostrar isso aqui, tu mesmo já percebesse, mesmo não sendo Sim, consteladora, já visse. Tem alguma coisa errada acontecendo aqui. exatamente. Então, veja, olhar para doença é olhar para a vida, porque a vida está conectada com a sua família de origem. Quem é que precisa ficar perto de pai e mãe, adulto ou criança? É criança, claro. E o adulto, ele precisa ter os pais dentro, não perto. Se tiver perto, isso também é um amor doentio. Perto é criança, dentro é adulto. Meus pais estão dentro. O dia que eles Isso é morrerem, maravilhoso. eles estão vivos dentro de mim. Eu não vou vou jogar no chão, falar que tudo acabou. Não, eles estão vivos dentro de mim. Porque o amor está internalizado. É um outro tipo de amor. Esse é o amor saudável. Amor perto é amor doentio. Imagina se tiver uma família aqui, esse cliente tem a esposa e fica assim, esposa e filhos. O foco maior dele é olhar para esposa e filhos ou olhar para pai e mãe? Aí vem outra situação que são conflitos de culpa. Eu devia estar cuidando da minha família atual ou a prioridade é a família de origem? Por exemplo, olha quantos elementos eu estou trazendo, e dá para fazer muito mais. Claro. Exemplificando como é possível enxergar como esses relacionamentos doentios alimentam esse processo da doença. E as pessoas quando estão, portanto, quando fazem uma constelação, não é? Elas no fundo tomam consciência deste. Eu vou lhe dizer, não é bem assim. Gostaria que fosse, mas não é bem isso. Existem 3 etapas. A primeira é acordar. É como se vivêssemos num mundo de ilusão. No Matrix. Exatamente. Eu uso muito essa simbologia. Tem as 2 pílulas, né? Você vai tomar vermelho ou azul. Se tomar vermelho, você olha a realidade. Quando você olhar a realidade, você vai levar um susto, porque não é possível. E às vezes não quer até, né? A maioria não quer. É verdade. A maioria não quer. Então, existe algo que a primeira fase é acordar para a realidade. Tem clientes que querem olhar e ver aquele... Sabe colocar aquele óculos de realidade virtual? A pessoa vive aquela vida e fala, isso aqui é a vida, é assim que funciona. Eu falei, gente, isso aí foi criado, alguém impôs, implantou isso em você, você criou isso, mas isso não é a vida. A vida real é outra coisa. A questão é acordar. Quando que a pessoa acorda? Muitas vezes com uma doença grave, com uma quebra financeira, com conflitos que, de repente, tudo quebrou. E agora? Uma separação, alguma situação radical, sim. Doenças com os filhos, descubro que meu filho usa droga, descubro que a minha filha está grávida, não sabe nem quem é o pai, sabe? Pois, coisas mais limites. Assim, tipo assim, acorda. Como é que chegou nesse ponto? Exato, como é que chegou nesse ponto? É aquela história. Quem é a última pessoa a descobrir que um filho usa droga? Já digo o filho, né? Já te digo quem, né? A mãe. E por que não? Porque meu filho não usa droga. O seu filho não, mas aquele ser usa. Tem o seu filho e tem aquele ser ali, aquele adolescente, aquele usa, mas o seu filho não. Será que você está olhando para o seu filho? Ou você olha para um projeto de filho? Certo. Então, todas essas histórias permeiam essas situações, esses relacionamentos doentios. E se você não souber trabalhar com isso, e aí vem acordar. Primeira fase é acordar. Tem pessoas que não querem acordar. Eu prefiro ficar nessa ilusão do que acordar. Porque acordar eu vou ver uma realidade, dói, sim, dói, mas na realidade você acha a solução. Então, primeiro precisa ver se a pessoa já acordou. Se não acordou, eu preciso ajudar essa pessoa a acordar, mostrando elementos de realidade. E tem pessoas que não querem acordar. E eu aceito, vou fazer o quê? Não posso fazer nada. O Hellinger, que criou a constelação, ele falava assim, olha, você não está pronto para esse tipo de trabalho ainda, volta para a vida. Quando ela arrebentar o suficiente e você realmente quiser mudar, você volta, eu te ajudo. Ok. Mas do jeito que você está, eu não consigo te ajudar. Certo, a pessoa não está ainda com essa abertura, não tem capacidade, não é? Eu quero que o mundo ao meu redor mude. Não, quem tem que mudar é você. Não, eu não. Você entendeu? É meu pai, é minha mãe, é meu chefe, é o dinheiro, é a doença. Não, é você. É você. Quando a pessoa acorda, aí ela precisa ganhar consciência. Por exemplo, eu mostrando isso aqui, eu não estou mostrando níveis de consciência? E aí eu posso aprofundar esses níveis de consciência cada vez mais, colocando mais elementos, observando relacionamentos que existem, são importantes.
Então, isso aqui são camadas de consciência. Às vezes, por exemplo, se vem um indivíduo com cancro, às vezes a raiz do problema está num nível de profundidade mais abaixo. Eu preciso ir lá. Só na superfície eu ajudo, mas não cheguei lá. Então, tem que saber onde eu chegar. Cheguei ali na raiz, lá no fundo, aí o resultado vai ser melhor. Então, é acordar, ganhar, ampliar a consciência, né? Aprofundar essa consciência. A terceira etapa é encontrar as soluções. Que a partir daí, você adulto, olhando para tudo isso, com esse nível de consciência, e com uma série de ferramentas que eu desenvolvi na consciência sistêmica, que é a abordagem que eu criei, e várias outras que você, sabendo trabalhar com isso dentro da sua consciência, você consegue sair. Essa parte é muito importante, não é, Dr. Fernando? Porque me parece a mim que, diga-me agora se estou errada, que há muitos trabalhos nestas áreas, não só constelações, em que ficam um bocadinho por a experiência, e depois pós-experiência não há essa... Lembra do tal do acordar? Se não acordar, você pode fazer o que quiser com o cliente. Isso na medicina mesmo. Se eu chego na medicina, estou aqui, o indivíduo ele tem uma obesidade mórbida. Eu falo, olha, tem que fazer uma dieta. Ele não vai fazer. E agora? Não, eu quero emagrecer. Faz uma cirurgia. Exato. Isso é um não acordar, não é? Faz alguma coisa, me dá um remédio, faz uma cirurgia que vai resolver meu problema. Olha, se não tiver uma mudança interna... Claro. Mesmo os casos onde se faz, por exemplo, cirurgia bariátrica, se o indivíduo não resolveu o problema dentro dele... Eu não sei o que é já agora essa cirurgia. Cirurgia bariátrica são as várias cirurgias para obesidade mórbida. Certo. Existem várias técnicas para você trabalhar lá dentro. Então, por exemplo, eu posso reduzir o estômago a uma xícarazinha de café que estava tomando. Aquelas reduções de estômago, e aí sim. a pessoa não consegue comer mais do que aquilo. Eu posso fazer retirada de alça de intestino, Y de Roux, tem várias técnicas. Mas são cirurgias que vão dificultar a ingestão de alimento e a absorção de alimento. Basicamente é isso. Só que eu estou criando uma doença. Veja, eu, entre aspas, para resolver uma doença, estou criando uma doença. Como o indivíduo não consegue colocar limite nele mesmo, ele quer que o remédio ou a cirurgia vá colocar o limite. E aí o que acontece? Aí voltamos para Hipócrates. Se você tirar a doença de um indivíduo e ele precisa da doença, ele cria outra. Aí você vai observar o que acontece no pós-operatório dessas pessoas que fazem a cirurgia bariátrica e não fizeram um trabalho interno, porque algo dentro dela morreu. Por exemplo, eu para aliviar meu estresse, eu como bastante, eu bebo bastante. E agora que eu não consigo comer? O que eu vou fazer? Que recurso eu vou utilizar? Se eu não souber resolver o problema dentro, eu usava fora. A comida, para mim, tem um significado. É preencher um vazio absurdo que eu tenho aqui dentro. E como é que eu vou preencher esse vazio? Aí o que vai acontecer? Aí existem, se você acompanhar, por exemplo, cirurgias, pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica e não trabalharam dentro, aí você vai ver uma série, vai ver alcoolismo, você vai ver despersonalização, surtos psicóticos, você vai ver cleptomania, até isso, de roubar coisas, que precisa pegar coisas. Tem um monte de, entre aspas, transtornos e doenças que vão aparecer decorrente de você fechou a porta da comida, ele vai abrir porta por outro lugar. Outro lugar, claro. E hoje em dia o que se vê muito é a pessoa engordando tudo de novo. E frequentemente é com o uso de sorvete e leite condensado. É sério? Isso é ótimo. Dá para ir mamando um pouquinho, às vezes esconde, vai, e o sorvete fica mais fácil, que é líquido, né? Claro. Porque o sólido não vai, mas aí vão descobrir outras técnicas, conclusão, incrível. Daqui a pouco já está, mas ele já fez a cirurgia e agora voltou a obesidade? Voltou. Pois, lá está, mais um exemplo em que não fomos mesmo à causa, não é? Exato, por isso que eu estou falando assim, resolver o problema de uma forma técnica é uma coisa, mas se resolveu dentro da pessoa, não. Então pode esperar que, se não dá para a obesidade, ele vai desenvolver um outro distúrbio mental, emocional, físico, vai aparecer outra coisa. Ok. E os terapeutas conseguem ajudar? Porque agora estou aqui, isto é uma curiosidade pessoal. Então esta pessoa que vem a esta consulta, não é? Ela até desperta, ela até entende, não é? Aquilo que está ali à frente dela, até entende não é?
a causa, entende aí caem umas fichas, como se costuma dizer. Mas então no dia a seguir ela volta lá para a vidinha dela. Primeiro é o seguinte, eu sempre avalio o grau de motivação da pessoa, que tem a ver com o despertar, o grau de motivação. Se a motivação, eu quero, ó. Eu quero, entendeu? Ih, tá desconectado. Eu tô falando assim para quem não tá vendo, levanta a cabeça, desconecta daqui, fica olhando pro teto, caçando borboleta. Que é o que há muito hoje, não é? Muita essa... Então, mas eu quero. Ou então alguém falou que precisava. A minha mulher mandou vir aqui para fazer isso. Eu falei, exato. Aí eu olho, fico assim, qual é o grau de motivação? E eu perguntando e interagindo com o cliente, eu faço uma série de perguntas, né? E se você melhorar, o que vai mudar na sua vida? E qual o papel dessa doença para você? Que benefícios você tem em relação a isso? Eu começo a observar e faço questões para ver o grau de consciência que ele tem dos ganhos secundários da doença, por exemplo. Eu fiz uma live há pouco tempo, foi o quê? A semana passada, que era uma queixa assim, Fernando, o que eu faço? Tem uma cliente que ela está sempre doente porque ela quer que as filhas cuidem dela e ela não quer acordar. Como é que faz? Quem deveria ser o cliente? Quem deveria ser o cliente são as filhas, porque elas têm a motivação de mudar. Mas as filhas mandam a mãe para terapia para ver se a mãe muda, para elas não terem que tomar alguma decisão e ficarem inocentes. E aí não funciona. Quem tem a motivação são as filhas. Então, as filhas que deveriam ir para lá, porque elas estão motivadas, e todo relacionamento é algo assim, né? Existe um que encaixa aqui, outro aqui. Tipo um gancho, chama conluio neurótico, tá? Então, uma mão engata na outra, e os relacionamentos são isso aqui. E aí fica assim, Fernando, você entendeu? O meu casamento, a minha mãe, meu pai, meu filho, olha, eles são tortinhos assim, eles pegam aqui, engatam, eu não consigo. Como é que faz para eles saírem? É simples, é você fazer isso. Quando você estica a mão, não engata nada. Quem muda é você. Não, mas eu quero que o outro mude. Não, quem tem que mudar é você. Mas se eu fizer a mudança, o outro não vai aceitar e não vai gostar. Exatamente. Aí você vai ter que lidar com um conflito que você não queria lidar. Exato. Mas a realidade você precisa olhar para isso. E se você não souber cuidar de você, quem vai cuidar? Até quando você vai segurar essa história? Que preço você paga para ficar nesse lugar? Por exemplo, eu utilizo uma série, é um recurso que são as perguntas de consciência, trazendo a consciência para a pessoa. E por que a sua mãe vai mudar se ela ficando sempre doente e todas as filhas estão em volta cuidando dela? Ela vai mudar para quê? Quem é que está incomodado com isso? Quem está no poder? Quem comanda o jogo? Quem se incomoda com tudo isso? Até quando isso vai? E aí eu vou, por exemplo, com as perguntas ampliando a motivação e a consciência. Entendo. Entendeu? Então aqui, até por exemplo, em relação aos relacionamentos que eu vi no seu Instagram, que tem falado muito, tu fez uma série de lives até sobre este tema. Isto também é válido no sentido em que, agora estamos aqui outra vez a usar os bonequinhos, e eu sugiro que vocês venham aqui mesmo ver. É interessante que o trabalho com a constelação fica muito nítido, é um campo de informações absurdo. Eu posso falar um monte de coisa. Nossa relação é ótima, nossa relação é isso, nossa relação é aquilo. Ok, só posiciona. Então, por exemplo, se pega um casal e eles posicionam assim, ok, mas vocês estão casados há quanto tempo? Há uns 5 anos. E essa é a relação entre vocês? Um olhando para a cara do outro, um na frente do olho, olhando e perto, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Isso não é um casamento. Com 5 anos, não é. Isso pode ser uma crise no casamento, que é um confronto, enfrentamento, onde um olha para o outro, tem alguma coisa, algum conflito que vocês estão precisando resolver aqui. Ou pode ser uma dinâmica de simbiose, um é bebê, outro é mãezinha, para ficar tudo grudadinho, olha para mim, cuida de mim. Não sei o que é, mas pode caminhar por esses dois fatores. Aí eu vou investigar. Por quê? Tem algo assim, por exemplo, vou investigar a relação. Isso aqui é quando os dois se conhecem, estão longe e eles vão se aproximando. Os dois precisam se aproximar. Não é um parado e o outro vai. Senão, quem tem motivação para o casamento? Quem não tem.
Então os dois se aproximam até se conhecer cada vez mais, até chegar uma hora que eles definem casar. O que é casamento? Casamento é que... quando assina o papel. Não, não é o papel. Quando os dois olham para a vida. Os dois olham na mesma direção, têm objetivos e seguem para a vida. Eles já se conhecem, não precisa mais ficar olhando um para a cara do outro. Seguem lado a lado, como lado a lado, olhando para a vida, como os dois olhos. Os dois estão olhando para lá. Agora, quando fica olhando um para a cara do outro, nessa fase tem alguma coisa errada. E se tiver filhos, por exemplo? Os filhos ficam onde? O filho fica no meio do casal. Epa, tem alguma coisa errada. O que o filho está fazendo aqui no meio do casal? O que faz um filho no meio do casal? Separa marido e mulher e une pai e mãe, porque eles só estão na função pai e mãe. A relação de casal deles acabou. E aí utiliza esse filho, às vezes, substituindo a sexualidade dos dois. E esse filho vai ser livre para ir para a vida ou vai ter que ficar preso aqui? Veja, só de você observar isso aqui, eu uso isso e vou fazendo essas perguntas, mas o que está fazendo aqui? Para que serve um filho? Quantos anos tem esse filho aqui? Esse filho tem 1 ano. O que está fazendo aqui? Tem 20 anos. Esse filho tem 30 anos. O que está acontecendo aqui? Esse filho que fica preso consegue ir para a vida? Não, porque ele tem uma função. E frequentemente, para estar aqui, ele tem que ter algum problema. Problema financeiro, problema de saúde, problemas. Ele vai ser dependente de alguma coisa. Mas voltando, o que é um casamento? Os dois olhando na mesma direção. E se os filhos estão aqui crianças, olham para os pais, para ver como é que os pais olham para a vida. E os pais não olham para o filho, não é o foco. Os pais olham para a vida. Os filhos fazem parte da vida, mas não são a vida. Porque a vida é muito maior do que isso. E isso liberta os filhos, que eu não preciso ser a vida dos meus pais. A hora que eu viro adulto, eu viro as costas para meus pais e olho para a vida. E não na frente deles, saia. Se for mulher, vem para esse campo. Se for homem, para o outro. E o que faz essa separação? Uma coisa chama sexualidade. A sexualidade corta o vínculo infantil com os pais para unir um vínculo adulto com uma pessoa diferente de mim, diferente dos meus pais, diferente da minha família. Quanto mais diferente for da família, melhor. Porque vem modelos diferentes para se mesclarem e construírem uma relação mais saudável. Os dois pegam o melhor de cada família de origem e constroem uma família melhor. Uau, que interessante. Isso aí é dinâmica simples, Sim. tá vendo? Aqui a criança ficaria aqui, eu cuido da minha criança. Meus pais, cada um cuida da criança deles. Então não tem que voltar para cuidar da criança dos meus pais. Que interessante. Meus pais são adultos, prepararam a vida para não atrapalhar a vida dos filhos. Não, mas agora eu estou doente, vocês têm que vir cuidar de mim. Se eu estiver doente, espero ter recurso e estou batalhando para isso, para que eu mesmo cuide de mim. Eu sou adulto, eu sei cuidar de mim, sei ir no médico. Não, vou ligar para os meus filhos, para eles me trazerem, me levem, fazer aquele dramalhão todo. Não. Eu vou morrer, provavelmente, se der tudo certo, morro antes dos meus filhos. E a morte faz parte da vida. E quanto menos eu atrapalhar meus filhos, mais eu dou oportunidade para os meus netos terem uma vida mais saudável. Se eu ficar sugando a energia dos meus filhos, eu estou tirando dos meus netos. E às vezes também acontece o contrário, não é? Os filhos é que estão... Sim, olha, tem aqui... tem todas as possibilidades. Tem tanta... Exato. Quando conheces o que é o saudável, que é o natural, vais ver, está seguindo as leis saudáveis da natureza ou não? Se não estiver, já sei que tem uma dinâmica doentia aqui. Uau, tem aqui muito, muito que se lhe diga. Aí tem... Este livro que começamos a falar, da constelação individual, do diagnóstico à solução, ele, que está cá editado, ele faz uso, portanto, a pessoa quando pode comprar este livro, ela consegue entender... Sim, ela já vai conseguir entender as coisas básicas. Aí vem assim, o que é um profissional da área? O profissional da área é aquele que se dedica cada vez mais a aprender e aprofundar. Não é um lugar que se chega. Do mesmo jeito, eu terminei a faculdade de medicina. Pronto, agora eu já sou um médico top. Não, eu sou um médico básico. Se eu quiser aprender mais coisas, vou fazer uma especialização, vou aprofundar, vou treinar cada vez mais. Como tocar um instrumento. Comprei uma guitarra e tem um livrinho aqui com as posições. Então, agora quero fazer shows por aí. Vai ter que tocar essa guitarra por muito tempo e cada vez mais...
Por isso, um profissional não é simplesmente... O profissional tem 3 etapas. Tem um curso teórico e prático, tem o seu trabalho pessoal, porque aquilo que eu não enxergo em mim, eu não enxergo nos clientes. E tem uma coisa que chama supervisão. Eu ter uma pessoa que tem um nível profissional mais alto do que o meu para me ajudar a ver os casos que eu atendo. Pronto, Isso é essencial, não é? É essencial. Sim, é verdade. Pede um bom profissional. Então fica assim, lendo o livro, fazendo um curso, que eu também tenho um curso sobre isso. Isso vai fazer o seu top, eu vou ser igual o Fernando. Bom, eu tenho 40 anos nas costas de experiência, né? Com constelação já vai para quase uns 30. Então, eu quero chegar lá. Ótimo, então é só seguir o caminho e aprofundar. Hoje eu já entrego algo já bem mastigadinho e pronto. Sim, mas este livro não é para consteladores ou é para pessoas que querem? É para consteladores, mas também okay. É para consteladores e também serve para pessoas que querem compreender essas dinâmicas. Por quê? Porque vai mostrar. E é interessante, nesse livro tem uma situação que eu fiz aqui, que é assim, porque aqui dentro do livro eu coloquei vários posicionamentos. Olha, se olhares daqui... tal como nós fizemos aqui no estúdio, sim, tem várias... Tem vários. Isso vai ajudar a ampliar a consciência e acordar muito. Claro que sim. Só que, quando olha no livro, fica pequenininho e é branco e preto. E aí tem um QR Code aqui, que quando você acessa aqui, você tem todas essas imagens em colorido e digital. Interessante. Que aí você pode ver com mais detalhes todos esses campos aqui. Exato. Agora, por exemplo, tu não és uma consteladora, acho que não, mas não entendesses algo disso aqui, se começares a ver essa dinâmica, não vai compreender. Exato. A observação é muito... claro. Não é difícil. É claro. É muito óbvio. Por incrível que pareça, é óbvio. Só que as pessoas têm a dificuldade de olhar para o óbvio, né? Sim, então, exato. Então, o livro ajuda muito. Ajuda muito. Quem já é constelador não sabe utilizar a técnica individual, que é o que mais se usa hoje em dia. O que eu mais uso hoje, todos os clientes, eu uso constelação individual. Todos, sem exceção. Às vezes montar um grupo dá trabalho, né? Sim, claro. Então, entrando aqui já um bocadinho numa fase de fecho, portanto, temos este livro editado em Portugal, temos este livro que, este sim é para todos, não é? Este livro que é As Mensagens Ocultas das Doenças. Este é para consteladores ou para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Mesmo que não entenda nada do assunto. Se você tem contato com pessoas doentes, se você é uma pessoa doente, se tem pessoas doentes na família, eu acredito que todo mundo tem, né? Sim. Eu não consigo descobrir nenhuma pessoa que não tenha doença, todo mundo tem. Então, para quem lida com doença, como o doente em si, familiar de doente ou profissional, com certeza isso aqui vai ampliar demais a consciência. É aquela história, acordar para uma realidade e ampliar a consciência. Exato. O trabalho terapêutico é como você vai buscar a solução. Isso aqui já vai ajudar bastante. Agora, para ser um bom profissional, aí são recursos terapêuticos. Exato. Para acordar e ganhar consciência, com certeza. É ótimo. E vocês também dão, então, agora começando a fazer aqui também a vossa própria apresentação, para quem ouviu o episódio e tiver interesse em seguir-vos, também dão cursos e o Dr. Fernando faz também consultas individuais? Sim, faço. Eu faço. A Carla, que é minha esposa, também trabalha muito com isso. Tem uma equipe de professores que me acompanham, que também fazem. Então, assim, felizmente, hoje em dia dá para fazer atendimento online. Eu desenvolvi uma técnica para fazer online que ficou maravilhoso e funciona muito bem. Tanto é que nós estamos aqui, eu atendo pessoas no mundo inteiro. Do mundo inteiro. Então, assim, isso favorece demais o atendimento, tá? E se quiser saber mais, é só procurar Fernando Freitas CS, tanto no YouTube como no Instagram. Fernando Freitas CS é o... nas redes sociais. Nas redes sociais, você vai achar lá. E lá no meu link da bio no Instagram tem atendimentos, tudo. E tem o site que ele está sendo reformado agora, que vai ser ibrax.com. Ibrax é Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica.com. Ele está terminando agora de arrumar. E aí tudo estará lá. Só ir lá vai conhecer cursos, atendimentos, eventos que eu faço. Claro. Então nós vamos também marcar aqui num episódio para as pessoas poderem aceder à vossa página. Obrigado. E aprender realmente aqui, fazer as coisas bem feitas com alguém que tem tanta experiência e tantos anos, e é mesmo importante, eu sinto que é mesmo importante cada vez mais fazer entender às pessoas que hoje em dia há muita coisa, é mesmo importante nós procurarmos
coisas de qualidade, com Sim. estrutura, não é? Com experiência. E que saiba lidar com isso. Hoje em dia, campo de informações tem vários. Se for numa inteligência artificial, ele vai te dar um monte de informação, mas não consegue compreender o significado Sim. real disso, saber se isso é saudável ou doentio. Certo. E esse contato humano, para mim, é essencial. Esse contato de dois seres humanos é onde tudo, entre aspas, acontece. É isso. E então, muito obrigada por este episódio, pela vossa presença. Obrigada por o tanto que trouxe aqui. Tenho a certeza que vai ser assim mesmo. Vão cair muitas fichinhas lá em casa, quem nos Sim, está a ver. Pelo menos a ti já caiu várias. Não, várias, Deu pra várias. perceber Não, aqui, completamente. enquanto eu falava, eu faço linguagem corporal. Eu arrumo cheiros. Já estava ali, ó, plim, 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 plim. Completamente. Mas é qualquer um. Eu tenho certeza que você que assistiu e viu aqui também. Conforme foi falado, falou, ai meu Deus, essa foi para mim também. Mas é assim mesmo. Todos nós somos pessoas com uma série de problemas. Eu não conheço ninguém saudável completamente. Nunca vi. Nem ser humano, nem família. Todos nós temos famílias doentes. A questão é tomar consciência e fazer isso melhorar. E é importante dizer isso, não é? Porque eu acho que há pessoas que podem achar que são só elas, ou que veem. Porque hoje em dia vê-se um mundo muito feliz nas redes sociais. Isso é outra ilusão. É aquele óculos de realidade virtual. Nossa, as pessoas estão completamente desconectadas da realidade. Isso é um grande problema. Não é? A grande doença da humanidade é essa desconexão maluca que nós inventamos um mundo à parte. Às vezes a rede social é uma grande invenção, um fake news danado aqui lá. Todo mundo é feliz, todo mundo come tudo direitinho, todo mundo é maravilhoso. Vai olhar debaixo do tapete ou fora da rede social, você vai ver só o que acontece. Todos nós temos doença, todos temos questões familiares, mesmo assim. Todos. Que bom trazer essa normalização. Então, uma vez mais, muito obrigada. Obrigado a você, Rita. Foi mesmo incrível e quem sabe não tem que voltar outra vez, porque isto são tantos temas. É como eu falei, tem muita coisa. Muita coisa, mas foi ótimo. Muito obrigada uma vez mais. E eu que agradeço a você e a todos que assistiram aqui e vão aproveitar e ampliar a consciência e ficar mais saudável. O mundo está doentio demais. Isso mesmo. Então, obrigada a vocês que estiveram aí desse lado. Fica o recado e um episódio aqui para arrumar muita coisa na cabeça e questionar muita coisa. Um abraço e até ao próximo Reatravessar com outra história inspiradora. Até lá!